Seria esse o quarto mais famoso do automobilismo da Fórmula 1? Você sabe onde Ayrton Senna dormiu pela última vez? É absurdo pensar que um dos maiores de todos os tempos ficou nesse quarto em sua última noite. O que Senna estava pensando nas últimas horas que ficou nesse lugar? Bom, esse quarto aí é famoso até hoje, inclusive você pode se hospedar nele se quiser. Vou te contar onde ele fica, mas a grande pergunta é o que realmente se passava na cabeça dele naquele final de semana obscuro da Fórmula 1 e o que aconteceu naquelas últimas 72 horas. O quarto 200 era o quarto que todos os anos o brasileiro ficava quando tinha o GP de San Marino. A acomodação era aconchegante e simples, então fazia muito ao estilo de Senna. E esse foi literalmente o último local que ele ficou acomodado a noite antes do trágico acontecimento. Mas para te explicar com mais detalhes, vamos voltar naquela sexta-feira 29 de abril de 94. Foi nesse dia que no final de semana realmente começou com a viagem do ídolo brasileiro para a Itália vindo de Portugal, onde iria ficar para os eventos e preparação para a corrida. Em terras italianas, ele ficou hospedado por 3 noites em um hotel chamado Castello, em San Pietro, perto de Bolonha, onde todos os anos ele se hospedava nesse mesmo local, desde os tempos de McLaren. E além dele, outros pilotos também estavam no local, no hotel. Isso porque era bem localizado, não muito longe do circuito de Imola. Consequentemente, era mais prático para eles, além de ser mais tranquilo e ter mais privacidade. Bom, mas diferente de outras viagens, essa fez Senna levar uma mala pequena, porque não tinha eventos nem jantares formais naquele final de semana, então nada de muitas roupas. Mas antes de chegarmos aos momentos que ele passou nesses últimos dias, vale lembrar de que vinha acontecido algumas coisas antes desse final de semana começar. Você provavelmente ouviu e leu em algum lugar que Senna estava diferente naquele final de semana, mais distraído e parecia distante nos pensamentos. Só que para entender o que se passava na cabeça dele naquele dia, a gente precisa olhar para o que vinha acontecendo naquela temporada. Antes mesmo dela começar em 94, a FIA decidiu proibir os auxílios eletrônicos, como no caso o controle de tração, suspensão ativa, controle de lançamento e ABS. E teve mudanças no regulamento dos pneus, eles eram mais estreitos e consequentemente tinham menos aderência, eram carros mais difíceis de guiar, porque a FIA queria mais emoção nas corridas. Essas mudanças preocupavam o brasileiro, e ainda lá no início da temporada ele chegou a dizer que teria muitos acidentes. A Williams foi a equipe que contratou a Ayrton para a temporada. Vale lembrar que essa equipe teve carros muito bons nas temporadas anteriores, mas usavam tecnologias proibidas ali naquela época de 94. Eles perderam seus privilégios, então consequentemente o carro ficou mais arisco, super difícil de dirigir. Não é de desconhecimento dos fãs que o herói brasileiro não tinha confiança no FW16. O carro tinha defeitos e quando você não confia em um carro a mais de 200 km por hora, é algo que lhe tira o sono. Ele até disse nos testes de pré-temporada: eu tenho um sentimento muito negativo sobre dirigir o carro, dirigir ele no limite ou além. Portanto, não fiz uma única corrida ou uma única volta em que me senti confortável ou razoavelmente confortável. Estou desconfortável no carro, me parece que tudo está errado. Mudamos o banco e o volante, mas mesmo assim já pedia mais espaço. Desde quando competimos em Estoril em setembro passado, parece muito mais difícil. Isso se deve à falta de mudança eletrônica também. O carro tem suas próprias características nas quais não estou totalmente confiante, mas isso deixa ele muito tenso e isso estressa você. Palavras de Senna, e depois disso a temporada realmente começava, e mesmo ele marcando 2 pole positions, Brasil e Japão, ele não conseguiu terminar nenhuma das 2 primeiras corridas da temporada. E quando ele chegou na Itália, tinha uma pressão enorme em torno de si, e mesmo assim ele lutou com a inconsistência e dificuldades do carro. Bom, naquela sexta-feira por volta das 8h30, ele foi de helicóptero para o circuito de Imola, se preparar para os treinos e a classificação. Um pouco depois, às 9h30, entrou no carro, fez 22 voltas e marcou o tempo mais rápido com 1.21598, mais de 1 segundo à frente do tempo de Damon Hill, companheiro de equipe dele, que até ficou impressionado com o resultado depois das mudanças que foram feitas ali no chassi. Mas já na tarde daquela sexta-feira, ele derramou... E isso começou às 13 horas, quando teve o primeiro treino classificatório, como esperado. Senna logo teve o tempo mais rápido, mas depois de 15 minutos do início, o brasileiro Rubens Barrichello, piloto da Jordan naquele ano, bateu o carro no meio da chicane em variante baixa, 225 km por hora, praticamente decolou ali com o carro, atingiu a barreira de pneus e um impacto de 95 Gs. Foi um acidente muito assustador. Barrichello ficou suspenso, inconsciente no carro, e depois, por alguns minutos, ninguém acreditou que ele conseguiria sobreviver a
esse impacto, que ele conseguiu escapar daquele acidente apenas com o nariz quebrado e as costelas machucadas. Senna não viu o acidente, mas assim que saiu do carro foi direto para o posto médico para saber como estava Rubinho, ficou ao lado dele até ele saber que Rubens estava bem e que ele havia sobrevivido. E como lembra Rubinho aí em Vira e Mexe em podcasts, o primeiro rosto que vi foi o de Ayrton, ele tinha lágrimas nos olhos, eu nunca tinha visto isso com Ayrton antes, eu apenas tive a impressão de que ele sentiu como se o meu acidente fosse como um dos seus. Depois disso, Senna voltou à pista, era 13h40 quando a sessão foi retomada. Ele melhorou o tempo e conseguiu fazer a volta com o melhor tempo ali no final de semana. Ao final do dia, ele resolveu algumas questões com Ross Brown, teve tempo para atender aos jornalistas, finalizou os trabalhos que tinha e deixou o circuito em direção ao hotel às 20. E lá no hotel estava Joseph Leberer, na suíte de Senna para fazer a massagem regular. Eles eram grandes amigos e conversaram sobre o ocorrido assustador. Leberer achou o Ayrton mais angustiado com o acontecimento do que ele esperava. Então parecia que algo estava diferente na mente do ídolo brasileiro. Quais eram os pensamentos dele? Bom, Ayrton saiu jantar e depois voltou ao quarto para telefonar para a namorada dele, na época Adriane Galisteu, que estava prestes a pegar um voo para Lisboa. Na ligação, Senna disse: "Mal posso esperar para você chegar aqui." Segundo ela, ele começou a chorar quando estavam contando detalhes sobre o acidente de Barrichello. Certamente o que aconteceu naquela sexta-feira catalisou negativamente Senna. Era angústia e incertezas. Na manhã seguinte, 30/4/94, às 9h30, Ayrton novamente de helicóptero foi para o circuito. Nos treinos ele completou 19 voltas. Damon Hill e ele concordaram que o carro tinha melhorado durante o trabalho da noite ali dos mecânicos, já que no dia anterior, Ayrton tinha apresentado aos engenheiros uma lista manuscrita de 2 páginas com coisas que precisavam ser feitas, trabalhadas. Bom, a 1h começava a segunda sessão de classificação. "20 minutes into the 1-hour session, the very popular Austrian driver Roland Ratzenberger unaccountably went off the circuit at some 190 miles an hour straight into a concrete barrier at the side of the track. It is a tragic start to the European Grand Prix season of 1994. O austríaco estava competindo a segunda corrida dele na carreira pela Fórmula 1, pela equipe Simtech. Então a 1h18, pós meio-dia, Ratzenberger bateu, perdeu a direção do carro e decolou a mais de 314 km por hora quando a asa dianteira se soltou parcialmente. O carro dele bateu em um muro de contenção de concreto no interior da curva Villeneuve e depois foi parar no meio da pista. A sessão estava suspensa naquela altura. Mais uma vez, Ayrton se dirigiu ao centro médico, mas agora para ver como estava Roland e levou um choque de realidade, quando Sid Watkins disse que o austríaco estava clinicamente morto. E segundo Watkins, que era o médico da Fórmula 1 naquela época, Ayrton começou a chorar em seu ombro. Ambos tinham um ótimo relacionamento, eram muito próximos. E por isso, Sid disse a Senna: "Ayrton, por que você não desiste de correr amanhã? Eu não acho que você deveria fazer isso. Na verdade, por que você não desiste completamente? O que mais você precisa fazer? Você foi campeão mundial 3 vezes. Obviamente é o piloto mais rápido. Desista e vamos pescar." E Ayrton respondeu a ele: "Sid, há certas coisas sobre as quais não temos controle. Eu não posso desistir. Eu tenho que continuar." O olhar dele era tão triste que todos ao redor conseguiam perceber o clima. Martin Whittaker, assessor da imprensa ali da FIA, passou por Ayrton. Perguntei ao Senna se ele sabia o que tinha acontecido. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para mim e foi embora. Mas não vou esquecer nunca daquele olhar. Então, por volta das 14h15, foi divulgado o falecimento de Ratzenberger. O clima na pista era arrasador. Senna estava com o coração partido, inclusive segundo um jornalista do Times. Senna desabou emocionalmente no motorhome da equipe Williams e teve que ser levantado no chão por Damon Hill. Ele não estava bem. Mais tarde à noite, quando Ayrton voltou ao hotel, ele ligou para Adriane e ele estava chateado na ligação. Começou a chorar novamente e a namorada achou que ele estava assim por causa de Barrichello, até ele contar sobre o acontecimento do dia. Segundo ela, ele realmente desabou na ligação e disse que não iria correr no dia seguinte. "Tenho um pressentimento muito ruim sobre essa corrida. Prefiro não pilotar." Depois da ligação, ele não quis fazer a massagem com o Leberer. Ele estava muito chateado e furioso com os comissários. E um detalhe interessante, foi um massagista que apresentou Senna a Ratzenberger no início daquele ano em um teste de inverno. Bom, logo após, Senna foi para o quarto e encontrou uma mensagem na porta de Frank Williams, seu chefe na época.
para ir até a suíte e conversar. Só depois disso ele ligou novamente para a namorada e estava determinado a correr no dia seguinte. Queria continuar, vencer a corrida e hastear a bandeira austríaca em homenagem ao amigo. Um dos dias mais sombrios do automobilismo estava para começar. Naquela manhã de domingo, o capitão O'Mahony ligou para Ayrton às 7h30 para saber que horas buscaria o piloto. Senna se agilizou e foi para o helicóptero para ir em direção a Imola. O dia estava lindo e ensolarado. E como esperado no acontecimento daquela manhã, ele novamente foi o mais rápido. Mas o brasileiro estava diferente naquela manhã. Até mandou um salve para Alain Prost pelo rádio da equipe. Olá, meu amigo, estou sentindo a sua falta. Até depois do acontecimento eles conversaram, uma conversa normal pela primeira vez. Depois disso, Senna escreveu uma carta aos pais de Roland Ratzenberger, participou do briefing dos pilotos, onde todos falaram sobre os acontecimentos dos dias anteriores. E após esse momento, Senna falou um pouco sobre segurança, principalmente com Michael Schumacher, Gerhard Berger e Michele Alboreto. E todos concordaram em fazer uma reunião sobre questões de segurança com todos os pilotos em Monte Carlo na semana seguinte. Mas a atenção de muitos ia aumentando naquele domingo, o horário da corrida se aproximava. Senna foi ao Paddock Club junto com Damon Hill conversar com os patrocinadores da Williams e convidados. Isso já era tradição. Ao meio-dia, o brasileiro comeu algo mais leve e se trancou no motorhome por um bom tempo. Meia hora antes da largada, Senna foi para a garagem da equipe. Lá todos achavam que ele estava diferente. Ele andou em volta do carro, examinou os pneus, descansou ali na asa traseira, estava quieto e sozinho. Ele estava com os pensamentos longe. Os carros saíram dos boxes, fizeram a volta e se posicionaram no grid. Estava lá Senna, tão diferente que até quebrou a rotina que ele mesmo tinha antes da largada. Tirou o capacete, balaclava, afrouxou os cintos enquanto estava ali no carro. Duas da tarde, essa é a hora da largada. Tinha chego, não tinha mais volta e Senna estava lá para fazer a história dele, sem preparar ninguém para o que viria a acontecer. Os carros partiram e segundos depois, bandeiras amarelas já eram acionadas em toda parte. A Lotus de Pedro Lamy bateu na traseira da Benetton de J.J. Leto. E foi um acidente feio, violento e assustador. Destroços voaram no meio da multidão e feriram algumas pessoas. Safety car estava na pista, os pilotos saíram ilesos, mas todos esperavam a bandeira vermelha, que não teve. Senna pedia para que o carro do safety car fosse mais rápido porque os pneus dele estavam esfriando, algo que não é bom ali para os carros de Fórmula 1 e um carro de corrida. Às 14h15 o safety car saiu da pista. Quando o carro de segurança saiu, Senna colocou marcha e pisou fundo. Ele registrou bons tempos na sexta volta, com o tanque cheio e pneus frios. Ninguém conseguia alcançar o brasileiro naquela velocidade. Sid Watkins estava preocupado com o ritmo e até disse para Mario Cassoni: vai ter um acidente horrível a qualquer minuto. Então, exatamente às 14h17, Ayrton Senna se aproximou da curva Tamburello pela última vez. Eu me lembro de duas frases que eu não consigo me esquecer, que foi quando bateu, ele disse: Senna bateu forte. A frase foi exatamente essa. E depois, quando o helicóptero decola, que eu disse: meu irmão, seja forte. Vai com Deus, mas seja forte. Você tem um país rezando por você. Senna esteve no Hotel Castello por muitos anos durante os dias de GP de San Marino, e até os dias atuais é possível se hospedar nesse hotel. Inclusive ele continua com as mesmas características daquela época. Mas uma coisa interessante é que o hotel tenta manter o mais próximo das características originais do quarto, de como ele era na época. Mas o tempo foi passando, eles deram alguns toques especiais, modernizaram. Hoje tem quadros espalhados com homenagens, fotos dos carros e do próprio Senna, e até uma assinatura dele. Não é incrível? E você, se hospedaria nesse hotel? Bom, todos os anos muitos fãs passam para conhecer o local e outros se hospedam para recordar e pensar sobre o brilhante piloto que foi Ayrton Senna. Até hoje, toda a história dele e daquele final de semana em San Marino levanta muitas perguntas. Poderia ter sido cancelado aquela corrida pela
situações que já tinha acontecido? Bom, ninguém sabe. O fato é que foi o mais cinzento e nebuloso da Fórmula 1. O fato é que aquelas 72 horas não precisavam ser as últimas. Senna deu muitas alegrias, uma delas foi no GP do Brasil de 93, onde ele desfilou em um carro de 3 milhões de reais, que inclusive você, torcedor caro, tem grandes chances de ter tido um carro desse no passado, na sua garagem. Não sabe que carro é, nem do que eu estou falando? Bom, se liga nesse vídeo que está começando em 5 segundos. Ah, e galera, para você que não viu ainda a nossa loja online, já está funcionando, o link está aí na descrição, vai lá e confere.